Oi gente, tudo bom? Então, estou aqui no meu carro hoje de novo para gravar para vocês mais um vídeo sobre medicina do meu carro. Hoje, potencialmente, vocês vão salvar a minha vida. Agora são 10h30 da manhã e eu tava de plantão à noite. Eu dei plantão ontem no hospital universitário. Eu ainda tô com muito sono, mas hoje eu tenho que ir pra São Roque, na casa de repouso da minha mãe, passar visita lá. E aí, pra ajudar a me manter acordada na estrada, porque eu não dormi, eu voltei pra casa, tomei banho, comi uma coisinha e vim. Vou gravar pra vocês uns médios no carro. O primeiro vídeo que eu vou gravar hoje é uma medicina mais avançada, um pouquinho. Que tem bastante gente que me segue no canal que quer prestar medicina, mas também tem bastante gente que me segue que já tá fazendo medicina e já tá na fase da prova de residência. E que quer saber como que eu estudei para a prova de residência para passar. Que, para quem não conhece, a prova de residência é como se fosse um outro vestibular para você fazer a sua especialização. Então, quando você passa no vestibular, você está garantido os seus 6 anos de medicina. Depois que você se forma, você perde o vínculo com a sua faculdade. E aí você já pode trabalhar, mas você pode se especializar fazendo uma residência médica. Eu fiz um vídeo falando que é residência médica, se vocês quiserem ver aqui no canal. Aí você vai prestar outro vestibular, mais ou menos, que é a prova de residência, e você pode fazer na faculdade que você fez ou em qualquer outra faculdade, qualquer outro hospital, porque quando você se forma, você perde o vínculo com a sua faculdade e vai criar um vínculo novo para fazer a residência. Cada uma tem uma prova diferente, cada uma é um estilo de prova diferente, mas a única que eu prestei, que eu fiz, foi a da USP, e ainda assim ela vai mudar. O ano que eu prestei tinham 2 fases, era uma prova teórica escrita. Tinham 4 questões de cada grande área, que é clínica médica, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, epidemiologia, pediatria. Mas agora a primeira fase vai mudar e vai ser teste, e vai ser a primeira vez assim esse ano, então talvez o jeito que eu estudei não valha mais tanto. E a segunda fase é prática. Para USP funciona assim. A mesma prova para quem vai prestar tudo, tá? Não tem uma prova para ginecologia que cobra só ginecologia, nada assim. A mesma prova para quem vai prestar tudo. E aí cada área escolhe como que vai fazer a seleção para a próxima fase, no sentido de se vão 2 candidatos por vaga, 3 candidatos por vaga, eles que decidem. Para ginecologia e obstetrícia foram 2 candidatos por vaga. Então todo mundo que queria fez a prova da primeira fase. E aí tinham 18 vagas, então 36 candidatos, foi um pouco mais, porque quem empata em último lugar vai todo mundo. Foram para a segunda fase fazer a prova prática. E aí na prova prática são 5 estações, das 5 grandes áreas também, das mesmas áreas que caem na prova teórica. Cada estação dura 10 minutos. E aí geralmente tem um ator fazendo papel de paciente, um professor fazendo uma avaliação com um checklist. É um cenário lá, você entra e tal, o paciente conta a história pra você, continua tirando a história, faz a conduta, mais ou menos assim. E tem um checklist de coisas que você tem que fazer pra ir pontuando, desde ser simpático com o paciente até dar o remédio certo, etc. Depois disso tem a entrevista, mas aí todo mundo que fez a prova prática também faz a entrevista. E aí você tem que levar seu currículo, tudo mais, eles conversam com você. A entrevista já é dividida por especialidade. Então quem vai te entrevistar é a banca da sua especialidade, no meu caso de ginecologia e obstetrícia. E aí cada banca decide como vai dar a nota dessa parte de entrevista e do currículo. E isso eles disponibilizam antes, sempre no edital. Então muita gente vai me perguntando, o que é? Quero fazer neurologia, o que é bom fazer durante a faculdade para ter ponto no currículo? Então é só entrar no edital e ler lá, porque sempre está indicado o que cada especialidade pontua. A parte mais difícil, eu acho, é a primeira fase. Mas é a parte que mudou, então eu não sei se o meu jeito de estudar vale muito mais. Eu estudava bastante no internato, cada estágio que eu estava passando, desde o 5º ano e no 6º ano também. E aí eu assistia, a gente tinha alguns resumos e eu escolhi um que eu achava que era o que se adaptava melhor pra mim. Mas eu ia estudando baseada nesse resumo e vendo as aulas com o resumo na mão. E aí eu ia mudando no resumo que tinha mudado, porque a medicina muda sempre, o resumo era de 2 anos atrás. E ia complementando com o que era dado a mais na aula. E aí quando eu ia estudar em casa, eu passava esse resumo a limpo, com o que tinha no resumo e com o que eu tinha anotado a mais e com o que eu tinha mudado. Isso num caderno mesmo, fazendo à mão. Eu fui fazendo isso em todos os estágios. Eu sempre falo isso, esse não é o jeito mais eficiente de estudar. Fazer resumo é muito pouco eficiente, na verdade. É muito mais eficiente se você consegue estudar lendo, fazendo só exercícios, tudo.
Mas pra mim, se eu leio uma coisa só, passa um tempinho, eu esqueço que eu li. E aí eu tenho que reler de novo e aí reler um negócio grande, sabe? Então, pra mim, é mais eficiente eu fazer um resumo a primeira vez e quando eu for estudar de novo, eu só leio o meu resumo. E aí o bom é que no meu resumo eu posso focar mais nas coisas que eu sei que eu vou esquecer, que eu sei que eu tenho dificuldade. Então, fica um resumo mais voltado pra mim. E eu achei que foi bem bom pra mim, principalmente quando chegou no 6º ano, eu tinha que rever matéria do 5º, eu só via no meu resumo. E quando a gente foi começar a estudar mesmo, fazendo simulados e tudo mais, se a gente tinha alguma dúvida, em geral a gente consultava o meu resumo e a maioria das vezes a resposta tava lá. Esses resumos que eu falei que eu tenho na faculdade, tudo, tem gente às vezes que pede comentário falando, disponibiliza esses resumos aí. Cara, não, assim, esses resumos são feitos por gente da faculdade e é como se fosse gente que faz caderno digitado, sabe? E eles fazem e compartilham com quem eles querem. Então, se eles querem disponibilizar na internet, eles disponibilizam. Eu não vou fazer isso com material de outra pessoa, entendeu? Então, desculpa, não vou compartilhar esse tipo de coisa. E o meu caderno mesmo, ele era todo escrito. Então, nem que eu quisesse compartilhar, não tem como, porque ele é todo à mão, um caderno universitário todo cheio. E hoje em dia ele tá até com a Tati Choi, porque eu passei meu caderno pra ela depois, pra quando ela for estudar pra prova de residência. Mas seja qual faculdade você fizer, sempre tem resumo no Xerox, tudo, sabe? A única dica que eu dou é não se baseia 100% no resumo, sabe? Vai complementando, porque o resumo geralmente foi feito por outro aluno, então ele também tem erros. Mesmo que não tenha erros, ele é do ano anterior e vai ter coisas pra atualizar. Então não confia cegamente no resumo só. Quando chegou no 6º ano, a gente fazia grupo de estudos na minha panela. E aí a gente se reunia toda semana, nos estágios que permitiam. E a gente fazia, no nosso grupo de estudo, a gente fazia só simulado de prova, questão de prova antiga de residência, de prova antiga do estágio mesmo, tudo. E a gente tentava sempre estudar a matéria do estágio e ia fazendo só as questões da área que a gente estava passando no estágio. Porque quando a gente tinha dúvida, a gente já tirava com os professores do estágio e a matéria sempre estava um pouco mais fresca, assim. E aí, mais no final, a gente começou a tentar fazer provas inteiras mesmo, de treinar, de sentar a bunda na cadeira e fazer a prova no tempo da prova, tudo, porque também é um hábito que a gente perde, né, de conseguir ficar lá 4, 5 horas sentado fazendo uma prova é bem difícil. E eu comecei a perceber isso de novo quando a gente começou a fazer simulados, que eu vi que era uma coisa que eu ia ter dificuldade. A minha faculdade, na USP, as nossas aulas costumam acabar cerca de 3 semanas antes da prova de residência. E nessas 3 semanas a gente estudava o dia inteiro. Na verdade, a gente costumava fazer um período de estudo livre, entre aspas, que a gente até às vezes ficava junto, mas cada um estudando a sua coisa mesmo, lendo resumo, fazendo resumo, que era o que eu gostava de fazer nessa fase das 3 semanas. Então, meu resumo foi muito bom, porque eu consegui lê-lo inteiro praticamente nessas 3 semanas. E aí, na parte da tarde, a gente ia fazendo simulado, fazendo questão, tudo mais. E aí a gente fazia nosso simulado, via quanto a gente tirou mesmo, via que parte estava mais fraca, que parte tinha que melhorar, revia no dia seguinte, então foi bem legal. E aí, para a segunda fase, que era a parte prática. Para a parte prática, a gente é um pouco mais difícil estudar, porque assim, a gente não estuda nada da parte prática até terminar a fase teórica, que geralmente é a parte mais difícil. E aí, para a parte prática, a gente se reunia de manhã e à tarde, geralmente na minha casa, que era maior, que eu morava com a minha mãe ainda. A maioria das pessoas já morava sozinha. E aí a gente fazia estação. Então a gente pegava provas práticas antigas, ou a gente pegava temas que a gente achava que eram relevantes, e a gente fazia estações desse tema. E a gente fazia assim, ficavam 5 pessoas, cada um num cômodo, aplicando a prova. E aí 5 pessoas rodando pelas estações de manhã, e à tarde a gente trocava. Quem aplicou a prova rodava como aluno, e quem tinha rodado como aluno aplicava a prova. A gente tentava fazer sempre em cada período, uma pessoa levar uma estação inventada. Uma pessoa inventar uma estação nova que não caía numa prova antiga. Cada pessoa ficava responsável por levar a questão prática de uma determinada área. Era bem legal, porque aplicando a prova também você aprende muito vendo o erro dos outros também, sabe?
aplicando prova nas outras pessoas e vendo onde que elas engasgavam mais. Você mesmo fazendo prova, você via onde que você estava errando. E aí na entrevista eu só fui bem vestida, montei meu currículo como todo mundo geralmente monta, que é basicamente tirar xerox de todos os certificados e encadernar. E deu certo. Minha prova na entrevista não foi das maiores. A ginecologia e obstetrícia valoriza muito você ter feito atividade em ginecologia e obstetrícia na graduação, que eu acho uma besteira, porque tipo, eu demorei pra decidir, por exemplo. Se você demora pra decidir, você não tem que ser prejudicado em relação às outras pessoas. Eu tinha feito muita coisa na minha graduação, mas não tinham sido em ginecologia e obstetrícia. Tinha feito de pediatria, cirurgia endoscópica, cirurgia geral, tinha feito de distúrbios do sono, cardiologia, enfim. E aí eu tinha pouca coisa de GO, e quem tinha mais coisa de GO era mais valorizado. Eu acho isso uma besteira, mas enfim, nem todas as áreas fazem desse jeito. Então se você decidir as coisas em última hora, não se apavore. A única que eu sei que tradicionalmente valoriza muito ter feito principalmente pesquisa na área é dermatologia. Eles praticamente exigem que você tenha uma pesquisa em dermatologia. Assim é como é na Faculdade de Medicina na USP. Outros lugares, outras residências têm provas diferentes e tudo. E aí vale a pena você pesquisar como que é a prova de onde você vai prestar para ir treinando mais focado. E uma coisa que eu acho importante, que muitos dos meus professores falavam, e que eu acho que é muito válido, é que a faculdade de medicina não é um preparatório para a prova de residência. O internato não é um preparatório para a prova de residência. É para você se formar médico, é para você aprender a fazer a sua profissão, é a parte que você vai aprender mais prática. Então não passa o internato tentando estudar como se fosse um cursinho para a prova de residência, entendeu? Aproveita o internato para você se formar médico. E se você não passar direto na prova de residência, você já vai estar formado médico, você já vai conseguir trabalhar, juntar uma grana muito boa e estudar. Uma coisa que existe, falando em cursinho, é medcurso. São cursinhos, mesmo como tem etapa, o ângulo, tudo, mas são cursinhos voltados para a prova de residência. Eu não fiz, tá? Cursinho nenhum, mas assim, pelo menos na ginecologia obstetrícia, a maioria das pessoas que passou e não era da USP fez cursinho, fez medcurso. Então talvez, se assim, o pessoal da sua faculdade costuma fazer, ou se você vai fazer residência numa faculdade que não é a que você estudou, talvez valha a pena fazer medcurso. Só uma coisinha para esclarecer, porque eu sei que vão perguntar, não são dadas as questões pra gente, a gente não tem preferência na nossa prova de residência por ter feito faculdade lá. A única vantagem que a gente poderia ter é que um dos itens da entrevista que entra na nota de currículo é a faculdade que você fez. E obviamente se você está prestando prova na faculdade que você fez, você vai receber a nota máxima. Mas a gente não recebe as questões, a gente não tem nenhum favorecimento, ninguém ajuda a gente na hora da prática. Eu nem conhecia ninguém que me aplicou a prova prática, nada de nada, então só para esclarecer. Não sei se outras faculdades têm isso, sempre tem rumores, mas até a prova acho que de Ribeirão, a prova prática de Ribeirão, do ano que eu prestei na USP, né, que eu não prestei em Ribeirão, a prova prática de Ribeirão foi anulada, se eu não me engano, porque descobriram que tinha vazado questão e aí refizeram a prova de novo depois. Mas, enfim, na USP mesmo não tem, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Meio que o meu jeito pessoal de estudar, não sei se vai funcionar pra todo mundo, não sei se vai funcionar pra todas as provas, mas vocês queriam saber como eu fiz. E foi assim que eu fiz, sem nenhum grande segredo. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. E é isso. Tchauzinho, até a próxima.